Deixa eu comentar uma coisa aqui para vocês. Segundo os estudiosos, tem mais de 6 mil nomes de igrejas no Brasil. Já chegou a 10 mil, segundo alguns. Igrejas com placas: Assembleia de Deus Aliança, Nova Aliança, Batista, Presbiteriana. Tem vários nomes. Tem várias igrejas, isso é organização. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós jamais poderemos dizer que elas não fazem parte do corpo de Cristo. Isso não é outra coisa a não ser uma organização. Agora, o organismo, ele é invisível. Eu jamais posso dizer, aquele irmão que congrega ali naquela igreja ali, que eu não sei o nome dela, eu não posso dizer, esse não faz parte do corpo de Cristo. Nós jamais poderemos apontar o nome, ou o dedo para as pessoas e dizer, eu não faço parte do seu corpo. A igreja, ela cresce. O que Jesus estava orando aqui para os seus discípulos, para aqueles que viam crer através da sua palavra, o que ele estava orando aqui, não é para a Assembleia de Deus, não, é para todos aqueles que crerem no nome de Jesus. Muitas das vezes, tem corpo, irmão, que ele acha que ele pode andar sozinho. A gente não consegue. Ninguém consegue andar sozinho. E Jesus, quando ele vira e fala assim, olha, não rogo somente por esses, mas por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. A fim que de todos sejam um. O corpo de Cristo, irmãos, é um só, não existe vários corpos de Cristo. E quando a gente entra nesse contexto, aí eu falo para os irmãos a respeito do nosso relacionamento, como eu posso viver com meu irmão, como que eu posso viver com a Rose. A Rose tem participado dos estudos, mas como que eu posso viver sendo que ela tem um temperamento e eu tenho outro temperamento? Quando você olha para o pastor Oséias, ele tem um temperamento talvez mais fleumático e talvez colérico. Como que ele fazer para ele viver em comunhão com uma pessoa que tem um temperamento totalmente explosivo? Como que eu posso conviver com o Nazareno? Me desculpa a expressão, usar direto o nome. Eu conviver com ele, sendo que as ideias dele talvez seja totalmente diferente do que a minha, na forma de liturgia. Ele tem a sua área, ele tem a sua participação no corpo de Cristo, o Samuel tem a sua participação no corpo de Cristo, o Wander tem a sua participação no corpo de Cristo. Como que nós podemos viver em harmonia, a fim de que o corpo cresça? O que nós temos falando sobre isso é como lidar com as diferenças. Aí entra naquilo que eu falei com a jovem, essa menina que veio aqui, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 12. Eu quero que um adolescente lê bem alto aí para mim, por gentileza. Aquele adolescente que tem aquela voz de trovão, lê para mim 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 12. Você vai parar quando eu dizer amém, ok? Qual é o adolescente que vai ler? Por favor. Se alguém me puder, pega o irmão Joab o microfone sem fio, que eu quero pessoas lá embaixo ler para mim. Qual adolescente que vai ler? Lê aí para mim, por gentileza. Lê aí, Leandro, por favor. 12 de 1 Coríntios. Primeira Coríntios, no capítulo 12, versículo 12. A gente espera com você com o maior prazer. Se você quiser ler no telão também, pode.
Lê por gentileza. Amém. Até aí tá bom, ok? Agora lê para mim, você vai continuar lendo, lê para mim o 19 e o 20. 1 Coríntios 19 e 20. No mesmo capítulo, 12, o 19 e 20, deixa lá, isso. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Obrigado. Deixa o microfone aí embaixo, que eu sempre vou pedir alguém para ler. O certo diz aqui, se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Rafael, me responde, se a sua cabeça quisesse ser o corpo, aonde estaria a sua mão? Se a sua orelha quisesse ser a boca, aonde estaria a sua boca? Quem acha que a boca está fora do lugar, levanta a mão. Pastor, vamos colocar a boca em cima da cabeça? É melhor que era só colocar comida, marmita, assim, empurrar. Mas e na hora que viesse a chuva, você morreria afogado? Será que tem alguma coisa que Deus fez em nós que está fora do lugar? Como lidar com as diferenças? Como lidar com um corpo, irmão Carlos? Como lidar com um corpo? Se eu virar para ele e falar, mão, eu não quero você. Saia do meu corpo, eu não atolero você, mão. Mão, por favor, vocês duas, saem fora do meu corpo. Eu não preciso. Aí um cisco cairia nos meus olhos. Quem me ajudaria? Quem vai me socorrer? O pé? Você já tentou, Rose, tirar um cisco no olho com o pé? Eu jamais vou conseguir, ainda mais depois do tanquinho. Talvez alguma criança ainda consiga, mas você consegue tirar? Então por que eu tenho o direito de dizer, mão, não preciso? O que Jesus estava querendo dizer? Que nenhum de nós vamos conseguir viver sem um outro. Eu jamais poderia dizer para a irmã Maria, eu não preciso de você, saia do meu corpo. Por quê? Quem é o cabeça do corpo chamado que Cristo? Quem governa a igreja? É Cristo. Quem tem o direito de tirar e colocar? É Cristo. Aí, quando Paulo usa essa analogia, ele começa a questão dos membros, né? Porque também, versículo 14, também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aonde está o microfone aí? Passa para o irmão Nilson aí. Para o irmão Wilson. Então coloca um aí do seu lado aí para ler. Isso, lê para mim o versículo 14. Lê para mim o 14. Depois passa o microfone para as irmãs também, que eu quero ouvir as irmãs lendo. O 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Lê o 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isto do corpo? O 16. Porque... 16. Versículo 16. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isto do corpo? Amém.
Agora passam lá para as irmãs lá, que eu quero ver as irmãs aqui também, lendo também. Hoje eu quero todo mundo participando. Hoje nós estamos falando harmonia do corpo. O que nós precisamos fazer em viver o corpo? Qual é o nosso relacionamento em relação? Com tanta diversidade que existe em cada ser humano, que vai desde o gosto pessoal. Você quer ver uma coisa? Vamos ler agora o versículo, Rafael leu o versículo 17. 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra... 12 de Coríntios, versículo 17. Desculpa. Está lá no telão. Sim. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Cada um dele como... Vem cá, quem colocou o senhor aqui? Foi o pastor ou Deus? Foi o pastor ou Deus? Irmã Nina, quem colocou a senhora no corpo de Cristo? Foi o pastor ou Deus? O local aonde você está, você tem convicção que foi Deus que te colocou? Você pode levantar sua mão e glorificá-lo? Porque o versículo que o irmão Rafael acabou de ler está escrito: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. O maior problema nosso, irmãos, é que muitas das vezes nós queremos, isso faz parte do ser humano. Cada um de nós tem... De vez em quando está diante do espelho, puxa vida, que cabelo, esse cabelo que, não, esse nariz poderia ser um pouco comprido, esse nariz meu, essa curva que dá aqui. Tem gente que dá, conserta, né? Vai lá, faz um negocinho lá, dá uma raspagem e tá. Não, meu dedão do pé é tão feio, minhas mãos, tão esquisita, e tudo. Mas foi Deus que te fez assim. Não adianta nós queremos questionarmos. Nós somos assim, foi porque Deus nos fez assim. E quando Deus fala aqui, olha, nós colocamos todos no seu devido lugar. Mas os versículos anteriores, ele vem falando assim, olha, se o ouvido disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Já pensou se todo mundo fosse maestro aqui? Quem seria tocador? Já pensou se todo mundo fosse pastor aqui na igreja? Quem seria ovelha? Já pensou se todo mundo fosse maestro do coral? Aonde estaria o coral? Interessante que no meio desse corpo, Deus colocou cada um com dom diversificado. Eu vejo as irmã Nina aí, eu vejo a irmã ali pegando acordeon. Olha, deixa eu falar, eu pego essa acordeon aí, eu vou para lá, vou para cá, não consigo fazer nada. Eu fico um ano e não consigo. Eu não tenho aptidão, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Por mais que eu às vezes tento. Mas já tem um outro que pega uns saques, que pega um teclado, ele com a maior facilidade ele faz. O irmão Carlos, ele mexe na autoescola, ele é instrutor. Fala a verdade, na hora que uma pessoa, isso foi um instrutor que falou comigo, que quando uma pessoa, ele vai ensinar uma pessoa que vai dirigir, só dele pegar no volante e mexer no carro, ele já sabe, esse vai ser bom motorista. Eu não sei se é verdade. A pessoa já parece que tem aptidão, ele tem mais facilidade. Às vezes ele pode até não passar pela primeira vez, mas ele é um bom motorista. Às vezes alguma coisa o levou. O aperfeiçoamento naquilo que ele faz.
que eu estou querendo dizer? O que nós estamos querendo dizer com isso? Que nós todos fazemos parte de um corpo só, mesmo com diversidade. Coloca eu aqui para me cantar igual eu vejo ali o Wander. Eu não vou conseguir. É a mesma coisa da mão querer ser boca. A mão vira para a boca e fala assim: boca, a partir de hoje eu vou ser boca. Mas como é que vai entrar comida aqui? Criança, dá uma olhada na sua mão aí e vê. Tem jeito de colocar a boca aí na sua mão? A sua mão virar e falar assim: eu sou boca. Ou então o pé virar e falar assim: boca, você vai deixar de ser boca. A partir eu vou alimentar pelos pés. Você vai comer só areia e chulé. Você já pensou se a sua boca fosse no seu pé? Você, com esse sapato aí, pastor Geraldo, talvez a sua boca estaria sufocada aí dentro. Se o teu nariz virasse e falasse assim: olha, eu não quero ficar aqui, aqui não é o meu lugar. Eu quero ficar desse lado aqui. Nossa, você já pensou um nariz aqui? Que coisa estranha. Imagina um nariz aqui, do lado da orelha. Ai. Deus fez perfeito. Só que, apesar da mão estar aqui, vem cá, irmão Carlos, de novo. Apesar da mão dele, do braço, a mão está alugada do braço dele aqui, tudo aqui, não justifica que não faz parte do corpo. O que estou querendo dizer isso? Um irmão lá da outra igreja, por mais que ele está em outra igreja, não justifica que ele não faz parte do corpo de Cristo. Essa mentalidade tacanha, irmãos, de apedrejar as outras pessoas, às vezes de dizer: não, a nossa igreja é a melhor, a nossa igreja é isso, Não, irmãos, nós estamos inseridos no corpo de Cristo. E outra coisa, o irmão Carlos, ele não nasceu desse tamanho. Com quantos quilos que o senhor nasceu? 4,5. Por isso que é o tamanho do senhor mesmo. Mas olha para você ver. 4,5. Quantos quilos que o senhor tem hoje? Ele tem abaixo de 100. Mas deixa eu comentar uma coisa para você. Mas ele cresceu. Ele não ficou com 4,5 quilos. Os seus braços cresceram, mas não saíram do corpo. A sua orelha cresceu. Pouquinho, graças a Deus, né? Os seus olhos cresceram, abriram. Tudo no seu corpo cresceu. Assim também, outra coisa, cresceu em harmonia. Pode levantar esse braço aqui e esse braço. Os dois cresceram em harmonia. Nenhum saiu do corpo. Esse braço direito dele jamais cresceria fora do corpo. E deixa eu comentar uma coisa. A mão, os pés, os olhos, os ouvidos, a boca, um cuidando do outro. Irmão Carlos, chega aqui. Vamos supor que isso aqui é um martelo. E eu bater com força. Qual a primeira coisa que o senhor vai fazer? Não. Aí, não, sem o senhor ver e eu bater com toda a força, o senhor vai gritar. Mas quem é que vai gritar? A boca. Mas o que a boca tem a ver com a mão? Sendo que machucou foi a mão? O que Jesus está querendo dizer aqui? Apesar da mão não ser boca, mas bateu, atingiu o corpo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Aquele irmão, por mais pequeno que ele seja, quando ele está ferido, nós também estamos feridos, porque fazemos parte de um corpo só. E é um cuidando
do outro. O que que governa o corpo do irmão Carlos? O que que governa o corpo dele? É a cabeça. Você já viu a mão governar o corpo? Não. Você já viu o pé governar o corpo? Se o pé virar para a cabeça do irmão Carlos e falar assim, eu vou lá na cabine de som. Quem é que vai levar esse corpo? É os pés, mas comandado pela, me ajuda, pela. E por que que muitas das vezes você quer ter três cabeças? Tem gente que quer tomar o lugar da cabeça, sendo que ele é mão do corpo de Cristo. Qual é o seu papel dentro do lar? A mulher tem o seu papel dentro do lar, o homem tem o seu papel dentro do lar. Tudo está inserido no corpo. Agora eu te pergunto, as funções estão em harmonia? Quando eu disse que ele quer ir lá na cabine de som, ele vai ter o comando pela cabeça. A cabeça não dá ordem para os seus órgãos vitais, aí fala, a mente fala, vou lá na cabine. Ele vai lá na cabine. Se o pé virar para lá, agora a cabeça fala assim, eu não quero ir. O senhor consegue ir lá? Não consegue. Você já viu alguma cabeça andando só sem os pés? Mas o que que está dizendo aqui? Governa é a cabeça, mas ela precisa dos pés. O que que Cristo está falando? Que Ele governa a igreja. A igreja não vai para o buraco, a igreja não vai acabar, ninguém vai destruir a igreja, porque aquele que governa a igreja é poderoso, ele é filho de todo o corpo. Deixa eu fazer, eu não sei se o senhor teve aula de autodefesa. Se eu vim com um pedaço de pau, assim, a primeira coisa está aqui. Eu quero bater no peito, mas a primeira a defender é a mão. Eu nem levantei a mão, eu já fiz assim. O que que eu estou querendo dizer isso? Na hora que o diabo vem para te atingir, a seta vem, o primeiro a levantar a mão para estender, para não atingir, acertar você, é Cristo. É Ele que defende o corpo. Quem defende a igreja não é político. Quem defende a igreja não é pastor. Quem defende a igreja não é instituição. Quem defende a igreja é Cristo Jesus. Ele que governa a sua igreja. Isso é papo furado, irmãos. Tem muita gente que acha que a igreja, é claro, no sentido organização não é uma coisa. Eu estou falando no sentido de organismo místico. Eu estou falando no sentido espiritual. Nada vai destruir a igreja. Nada vai destruir a igreja. Por quê? Porque o dono que governa esta igreja é Cristo nosso Senhor. Você pode levantar a mão e glorificar por aquele que te defende. É Ele que governa a igreja. Mas como é que Ele quer que esse corpo funcione? Eu e o irmão Carlos temos ideias diferentes. Aqui, 2 horas e temos ideias diferentes. Fala vocês coisas aí. Vem cá, passou aí. Vem cá. Uma criança aqui, vem cá, por favor, vem cá. Uma criança, uma adolescente também, vem cá. Um jovem, vem cá. E uma irmã. Vem cá, rapidinho, rápido, corre, rapidinho. Eu vou passar, daqui a pouco a mocidade vai cantar. Corre, mas vem correndo mesmo. Uma irmã, por gentileza, por favor, isso, minha bênção. Quem vem representando o jovem? Não tem nenhum jovem, não? Adolescente. Esse é adolescente, jovem, vem aí. Por favor, irmã.
Porque a oração de Cristo, Pai, eu quero que o Senhor, assim como eu e o Senhor somos um, eles também sejam todos um só. Seja criança, seja adolescente, seja já de idade, seja jovem, seja pastor, todo um corpo só. Todo. Não adianta querer. Tocou nesse aqui, toca nesse aqui. Tocou nesse aqui, toca nesse aqui. Então não adianta. A igreja é corpo de Cristo. Você está inserido nesse corpo, e esse corpo é poderoso em Deus. O diabo não tem medo de cocaína, o diabo não tem medo de metralhadora, o diabo não tem medo de canhão, o diabo tem medo desse corpo aqui que é o Cristo, porque ele sabe que a Bíblia diz, quando Jesus pensa naquela história, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha. Ele falou contra as minhas igrejas, não contra a minha igreja. Você quer ver interessante? Todos aqui têm um corpo só. Deixa a mão direita ali. Deixa a mão direita ali. Levanta assim, a mão direita. Na hora que o adversário, você quer ver? Eu quero que você faça uma coisa. Eu vou tentar atingir ele. Na hora que eu for, vocês todos vão defender. Me dá um negócio assim, mas é brincadeira. Não vem não. Vamos supor que isso aqui é um martelo. Qual é a função de vocês em relação ao corpo? Pertence a ele. Eu vou. É assim que você tem que fazer com o seu irmão quando o diabo vem atingir ele. Nesse aqui não. É assim que Jesus faz. Quando vai atingir um, ele vai na frente. Jesus, e outro detalhe, Jesus está na frente, Jesus está no meio e Jesus está na retaguarda. Ô irmão, glorifica o nome do Senhor. E pare de achar que você é uma pessoa indispensável. Interessante. Agora, a cabeça. Vamos supor, aqui está a mão, esse é mão, esse é pé, esse aqui é olho, esse aqui é boca, esse aqui é braço, esse aqui é cotovelo, esse aqui é coração, esse aqui é cabelo. Tudo faz parte do corpo. Mas isso aqui é a cabeça. O senhor é a cabeça. Pega e o senhor como cabeça, o senhor quer dar uma volta lá, faz isso para mim, como cabeça. O senhor é a cabeça, o senhor fala assim, não, eu vou dar uma volta, vou ter que passar ali, vou. Tem, o senhor é a cabeça. Vai todo mundo de mão dada, é um ligado no outro. Agora dá uma paradinha aí, cabeça. O João é pé. Ô João, vira e fala para a cabeça, eu não vou. Tem como você não ir? Porque quem te governa? E você, minha irmã, quem é que te governa? E você, jovem, quem é que te governa? Você está sendo governado pela cabeça que é Cristo, ou você está sendo governado por uma outra cabeça que não é Cristo? Olha para você, tudo em harmonia, a cabeça andando, vem. Tudo em harmonia. A cabeça deu uma parada, o corpo todo parou. Por gentileza, pode ir seguindo. Um andando em função. O pastor Geraldo Sobrinho, o senhor é a cabeça, o pé machucou. Peraí, pé, tu ficou, o que eu vou fazer? O senhor vai parar. Aonde está a mão? O que eu falei que é a mão aqui? O que eu falei que é os braços? Você? O pé do João machucou. O pé faz parte do corpo. O pé machucou. A senhora é a mão. A senhora vai cuidar do pé.
precisa de bombardear a cabeça, vai ajudar o corpo. É um ajudando. Não adianta os rins virar e o corpo falar assim, eu não preciso dos rins. Toda a água que você beber, toda a poluição não vai ser filtrada. Então tudo está trabalhando em harmonia. Vamos supor que essa parte do corpo aqui machucou. Essa parte do corpo aqui está machucada. O que é que vai acontecer? Esse corpo aqui do corpo vai cuidar desse corpo aqui que está machucado. Vem cá a cabeça. Esse aqui machucou. Esse corpo aqui, a parte do corpo machucou. Vai cuidar dele. Agora eu pergunto você, qual é a parte do seu corpo que está enfermo? Que Jesus quer te curar nessa noite? Vocês viram que todos pararam porque uma parte do corpo estava machucada. Por gentileza. Todo mundo... Você quer ver um outro exemplo, um fantástico? Como que o corpo anda em harmonia? Olha para vocês verem. E outro detalhe. Eu estou vendo ali, por mais que aquela criança ali, ela pode ser a parte da mão, um dedo, mindinho, mas está unida no corpo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês perceberam que ninguém quis passar na frente do pastor Geraldo? Por que não quis? Porque ele é Será que você está tendo um problema, não é porque você está querendo passar na frente? Você está querendo tomar o lugar da cabeça? Você viu que a cabeça, ela veio orientando tudo. O João machucou o pé, a mão foi socorrer. Vamos supor que o pastor aqui é os olhos. Pastor Taíde, o senhor é as mãos. Caiu um cisco no olho dele. As mãos vai tirar. E deixa eu falar, se eu sou as mãos, e caiu um cisco nele, eu já vou pegar. Eu tirei a unidade da boca, a boca, a mão abre, a boca, é um, é a harmonia. Quero fazer uma pergunta. A harmonia é uma festa, uma mocidade, com os adolescentes, com as crianças, com a estrela da manhã, com o plural, com o ministério, com a portaria, com aquele irmão que trabalha lá dentro. Tudo está funcionando porque é corpo de Cristo. É Ele que orienta. É Ele que governa. Não é você não, viu, meu irmão? Que você fala assim, não, na minha vida ninguém manda. Não, eu faço o que eu... Não, você é dirigido pelo corpo de Cristo. Você é dirigido pelo Espírito Santo. Esse povo aqui merece uma salva de palmas. Muito obrigado pela ajuda de vocês. É isso que nós estamos trabalhando nesses 2 meses. Nós crescer como corpo de Cristo. Nós entendermos. Interessante que o João estava aqui, por mais que ele seja a diferença da cor, mas ele não deixou de ser corpo. Por mais que a minha orelha seja grande ou pequena, ela não deixa de fazer parte do corpo. Foi isso que Paulo estava falando. E Paulo estava falando para uma igreja, irmãos, que cada um queria ser uma parte do corpo, aquilo que quem conviesse. Sabe por que às vezes tem hora que você está lá em cima e outra hora está lá embaixo? É porque tem hora que você está no lugar certo, mas tem hora que você está... Quando você está fora do lugar, as coisas começam a dar errado. Quando você está fora do centro da vontade de Deus, as coisas começam a dar errado. Não adianta, irmãos. Não existe igreja sem pastor. Não existe família sem pai. Não existe família sem um esposo, sem uma esposa. Não existe.
O ser humano, ele não pode virar e falar, não, não é assim. Apesar do livre-arbítrio que nós temos, mas não nos dá o direito de sair fora do corpo. Eu posso discordar com o irmão Carlos, o irmão Carlos pode discordar com a minha ideia, mas nós não podemos separar do corpo. Nós precisamos de estar unidos um com o outro. Por quê? Porque nós fazemos parte do corpo. Diga assim, eu faço parte do corpo de Cristo. E tem uma coisa, pastor Ataídes, vou aproveitar que a sobrancelha do senhor é mais grande que a minha, né? Um pouquinho. Um pouquinho. Deixa eu falar, olha aqui todo mundo para mim, olhando aqui, o câmera aqui, focaliza ele aqui, olha lá na câmera, que vai focalizar bem. Tá vendo essa sobrancelha aqui? Parece que ela não tem importância nenhuma, né? Podia rapar. Mas sabe por que Deus criou o homem com essa sobrancelha? Porque quando vem o suor protege, ela protege os olhos. Chama-se proteção dos olhos. Esse chamado cílios, né? Esse cabelinho aqui por cima dos olhos, você pisca assim, você elimina bilhões e bilhões de micróbios que está poluindo. O seu piscado vai eliminando e lubrificando os seus olhos. O que eu estou querendo dizer isso? Por mais que você ache que é insignificante aqui, você não é, você faz parte do corpo de Cristo. Ninguém tem o direito de falar para você e falar assim, olha, você não vale nada, você não serve, a fulano de tal, aquilo ali não dá para nada não. Ninguém tem o direito de fazer isto. Ninguém. Sabe por causa de quê? Todos têm a nossa participação, todos nós temos a nossa posição os dons dentro do corpo de Cristo. Trabalhar em harmonia. Sabe por que eu estou aqui nesta noite? Porque os meus pés vieram e falaram para a cabeça, eu vou para a igreja. Sabe por que eu estou levantando a mão assim e assim? Porque a minha cabeça pegou e falou, mãos, levanta, e ela levantou. A minha cabeça virou para os pés e falou assim, dá um pulo. Eu peguei e dei um pulo. A minha cabeça virou para o corpo e falou assim, Ariel, vira para a direita. Eu virei para a direita. A cabeça virou para o corpo e falou assim, volta e vira para a esquerda. Eu virei para a esquerda, porque existe a cabeça que coordena o corpo. Agora, sabe o que está dando errado às vezes na sua vida, minha irmã, meu irmão? É porque às vezes a cabeça manda você ir para a direita e você fala, não, eu vou para a esquerda. Não adianta fazer pirraça com a cabeça. Vai dar tudo errado. A Bíblia fala, quando a cabeça não governa, todo o corpo padece. Existem pessoas que estão doentes psicologicamente, existem pessoas que estão doentes, sabe por causa de quê? Porque a cabeça não governa bem. Você chega diante do espelho, principalmente as mulheres, né? Quase 15, 30 minutos, eu tenho hora que eu fico apavorado, gente, vamos embora. Mas passa daqui, tira daqui, põe de lá, põe daqui, estica daqui, estica de lá, e tá tudo cuidando, a mão vem, olha para aqui e tudo, vai lá, passa no creme, e passa para lá, o homem vai lá, passa o presto barba, e tudo bonitinho, tá, tudo olhando, fica olhando para o espelho, e depois ainda fala assim, eu sou um cara bonito. Você está cego. Eu sou uma mulher bonita. Tem gente, irmãos, que amaldiçoa o corpo. Sabe por que eu amo a Assembleia de Deus? Porque é um corpo de Cristo. E eu não quero, irmãos, eu não critico nenhuma outra igreja, porque faz parte do corpo de Cristo. Você já pensou, o senhor gosta de falar mal? Ô, pastor Geraldo, o senhor é feio que dói, hein? O senhor gostaria que eu falasse com o senhor?
Hein? Ela ia proteger o senhor na hora. Deixa eu fazer assim uma pessoa. E vou encerrar aqui agora. O que você tem feito para que o corpo de Cristo fique mais bonito? A igreja do Senhor Jesus é bonita, não é? Ela é linda. É a noiva de Cristo. A noiva mais bonita na face da terra é a noiva de Cristo. Porque você faz parte dela. E ela está aqui na terra para manifestar a glória. Quando Jesus diz: Pai, assim como o Senhor e eu somos um, eles também sejam um em nós. Eu queria que você levantasse agora e você ficasse em pé e dissesse para essa pessoa por esse lado: olha, nós fazemos parte de um só Deus, de um só Espírito, de um só Senhor. É Ele que nos dirige. Você pode falar isso, se você quiser gritar bem alto: eu faço parte do corpo de Cristo. Esse corpo que é de Cristo, ele não é de uma instituição, mas ele é de Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O pastor, por mais que ele está cuidando desse corpo de Cristo, mas ele não deixa de fazer parte do corpo. Eu também tenho os mesmos sentimentos. Eu queria o grupo de louvor. Onde está o grupo de louvor para que adorasse ao Senhor? Olha, nós os pastores, nós vamos descer aí embaixo, todo mundo vai ficar em pé. Nós vamos terminar hoje dizendo um para o outro: olha, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte e nós só vamos crescer enquanto nós sermos corpo de Cristo. Enquanto a equipe de louvor vai adorar, nós os pastores, porque às vezes a gente fica cá em cima, dá uma impressão que vocês estão lá embaixo e nós estamos numa posição bem alta. Não, eu quero dizer que nós também fazemos parte do corpo de Cristo. Nós estamos inseridos junto com vocês. Nós não somos maiores e nem menores, todos nós, apesar da posição da hierarquia, mas o corpo tem o mesmo valor. Aleluia. Eu queria que os adolescentes fossem lá abraçar essas irmãs de cabelinho branquinho e falassem: olha, eu e você somos um em Cristo Jesus. Às vezes elas estão fraquinhas, às vezes elas não têm mais força igual vocês têm, mas vocês podem dizer para sua mãe, para o seu pai, seja para quem for, e dizer: olha, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu quero que isso seja bem rápido, tá bom? Eu vou descer junto com os pastores têm a liberdade. Desça e fala com aquela irmã lá: olha, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós encerramos nesta noite dizendo a todos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. A oração do nosso Jesus só é essa: Pai, assim como eu e o Senhor e eles são, nós somos um, eles também sejam em nós. Adolescente, vamos levantar, moçada, vamos para lá. É aí, galera, como diz vocês, vamos os adolescentes, todo mundo para lá, vamos abraçar aquelas velhinhas ali, aqueles irmãozinhos ali. Velhinho, não tem ninguém velho não, né? E dizer, assim: olha, nós fazemos parte do corpo de Cristo. As irmãs também, saia do seu lugar e vai lá e fala para os adolescentes: nós também fazemos parte do corpo de Cristo. Criança eu serei, mas olha pra
chorarei, mas olha pra mim. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, das vestes trocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, Aleluia. olha pra mim, Senhor. Eu queria poder abraçar todos Olha pra e dizer para você que nós fazemos parte do corpo do Senhor. Nós somos um em Cristo Jesus. Aleluia. A irmã Patrícia está aí? Irmã Patrícia? Vem cá, irmã Patrícia. Ela vai adorar a Deus com as irmãs que cantaram hoje de manhã. E nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Pois não posso deixar que siga. Nós vamos entregar aquilo que é do Senhor. Perceber, não importa a multidão, pois eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu. Pode vir cá pra cima, pode vir. Do teu olhar, do teu olhar, eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga. Aleluia. Sem me perceber, não importa a multidão. Vem pra cá, irmãs. Sei do que eu E vocês vão cantar o que vocês cantaram hoje de manhã, tá bom? preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. Aleluia. Glória a Deus.